É bom mesmo, hein? Rapaz, estava lotado aquele culto, esse lotou também. Eu não sei se é você, porque eu não é, viu? Amém. Mas, irmãos, uma alegria estar aqui com o pastor Bruno. Pastor Bruno, eu tenho falado para a igreja, pastor Bruno, que se a igreja não for ensinada, ela não vai ser transformada. E o senhor é um homem do ensino, um homem que tem aceitado o desafio de ministrar na vida de jovens, adolescentes, né? Acerca da palavra de Deus para formar ministros. Irmãos, eu fui um daqueles que foi... Eu não vou falar que eu fui pastor no bingo, assim, do sorteio, mas não sabia que fazer nada. Não sabia nem pegar no microfone. Mas Deus levantou no coração do pastor Bruno de preparar pessoas para esse ministério. E Deus tem usado ele poderosamente ali na cidade que ele está, em Araucária, Tatuquara. Agora tem mais uma cidade, já está indo para a terceira igreja. E que no nome de Jesus, que aquela região venha a ser repleta e marcada por esse homem, pela pastora Bruna, que abriu mão de tudo, de toda a juventude dele, para servir o ministério. Eu gostaria que você estendesse as mãos para cá. Bendito Deus e Pai, eis aqui o teu servo. Pai, ele já está no terceiro culto, meu Pai, nesse dia. Que o Senhor continue, meu Pai, derramando graça, meu Pai, o teu favor sobre a vida dele, para que ele possa ministrar, meu Pai, ensinar, meu Pai, que ele possa, meu Pai, mostrar, meu Pai, que os céus estão abertos, meu Pai, para a tua igreja, e que no nome de Jesus nós venhamos desfrutar do momento dessa palavra que ele tem trazido aqui para nós, no nome santo de Jesus, amém. Aleluia, paz do Senhor. Hoje, isso, tá, pode ficar. Hoje de manhã eu tive com o pastor Antônio lá no Itapeva. E agora tivemos um culto aqui. Tava cheio e agora cheio de novo, né? Nossa, fico feliz. Embora eu acho que o pessoal das 4 horas é mais crente que vocês. Porque vir pro culto 4 horas tem que ser crente, viu? Obrigado, pastor. 4 da tarde, as mulheres, eu imagino, acabam de fazer o almoço, já começa a arrumar a cozinha e já vem pro culto. Mas eu tô brincando, eu fico feliz de ter você aqui, glória a Deus. Eu queria ler um texto que eu estava lendo ontem, e ontem foi sábado, isso, ontem eu estava lendo, e aí Deus falou comigo aqui, eu queria poder compartilhar com você o que Deus falou, amém? Está lá em João capítulo 4, fala quando Jesus precisa fazer uma viagem. E aí ele sai de um ponto, da onde ele estava, e ele vai para outro lugar, mas entre esses 2 pontos estava Samaria. E talvez você não sabe, mas os samaritanos não se dão bem com os judeus. Porque os samaritanos, eles são, para os outros judeus, um judeu misturado, eles não eram judeus por completo, então eles não se relacionavam bem. Então a Bíblia fala que Jesus foi passar por dentro de Samaria, ele já vinha caminhando por alguns quilômetros, a viagem por completa dava aproximadamente 150 quilômetros de caminhada. Então a Bíblia fala que Jesus se cansou, e ele senta num poço, e nesse poço vem uma mulher para buscar água. E quando ela vem buscar água, Jesus começa a conversar com ela. Eu acredito que você já deve ter ouvido ou lido esse texto, conhecido como a mulher samaritana, né? Eu vou ler com você a partir do 1º versículo para que você entenda bem, amém? Então diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais para a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar. Como é o nome da cidade? Sicar. Guarda esse nome, tá? Perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus cansado. Jesus estava o quê, gente? Cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta de meio-dia.
Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco dessa água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher samaritana perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede para mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Então o que está acontecendo até aqui? Jesus vem caminhando. A Bíblia diz que ele está cansado. Então ele senta. Os 12 discípulos que estavam na comitiva junto com Jesus, vai até a cidade, o centro da cidade, para buscar comida. Nesse meio tempo, uma mulher chega, e essa mulher que chega, ela vem buscar água, e Jesus pede o que para ela? Para ela tirar a água e dar para ele beber. Então Jesus estava cansado, sim ou não? Com fome, sim ou não? E com sede. Por que eu digo tudo isso? Cansado, porque a Bíblia diz, com fome, porque os discípulos foram buscar comida, e com sede, porque ele pede para a mulher tirar água para ele. Quando Jesus pede para a mulher acha estranho e fala: como é que o senhor conversa comigo? Judeu não conversa com samaritano. Como que ela sabia que ele era judeu? Pela roupa. A roupa evidenciava que Jesus era judeu. Aí Jesus fala assim, lá no versículo 10, Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água que é o poço onde ele está sentado. Então eu imagino que Jesus, ali sentado, falou: olha, quem beber dessa água aqui, terá sede. Aí ele continua dizendo: mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, primeira coisa, essa mulher não deveria nem estar indo buscar água. Porque meio-dia não era horário de mulher nenhuma ir buscar água. Até por causa do sol. Era uma região muito quente. Então as mulheres geralmente buscavam água de manhã antes do sol nascer, ou no fim da tarde, quando o sol já estava se pondo. Mas essa mulher foi buscar água ao meio-dia. Eu sei que você já conhece o texto, eu já vou até antecipar, daqui a pouco nós vamos ler, mas eu já vou antecipar. Por que essa mulher estava indo buscar água ao meio-dia? Porque ela não era uma mulher benquista. Até porque ela já estava no 5º casamento. Imagina hoje, no século 21, uma pessoa que casou 5 vezes, não tem uma boa imagem, sim ou não? Poxa, 5 casamentos, imagine isso há 2000 anos atrás. E o pior, Jesus fala: você casou 5 vezes e o seu marido atual nem é seu. Quer dizer, era uma mulher que ela já tinha casado 5 vezes e atualmente ela era uma amante. Então ela vai buscar água meio-dia exatamente para não ser vista. Porque nenhuma mulher quer estar junto com ela. Até porque passa uma má imagem. Você gostaria que a sua esposa, você que é casado, andasse com uma mulher casada por 5 vezes e ela atualmente é amante de um homem? Você gostaria de ter a sua imagem relacionada com uma mulher com esse histórico? Eu acho que não. Então quer dizer, nenhuma mulher ia com ela buscar água, por isso ela ia meio-dia. Quando ela chega lá meio-dia, ela vê um homem sentado em cima do poço e ela identifica de cara que ele é judeu. O pior, esse homem começa um assunto com ela, pede água. Ela fala: olha, eu não sei nem por que você está conversando comigo, você é judeu e eu sou samaritana. Os judeus e samaritanos não conversam. Ela não identifica Jesus, ela não sabe quem é Jesus. Jesus fala para ela: você está falando isso porque você não me conhece. Se você soubesse quem eu sou, você pediria água para mim. Porque a água que tem aqui nesse poço, você pode tomar hoje e amanhã você vai ter sede de novo. Mas a água que eu dou, acontece uma mutação dentro da pessoa. Porque quando a pessoa toma um gole,
dentro dela essa água se multiplica e torna uma fonte, de modo que você não precisa beber nunca mais. Eu acho tremendo isso aqui, porque é exatamente assim que funcionam as coisas de Deus. A Bíblia mostra que o Senhor vai tomando corpo em nós. Tem uma música que fala isso. Que o Senhor vai tomando forma em nós, ou melhor, nós vamos tomando a forma do Senhor. Mas o primeiro gole de água que você tomou foi porque seu casamento estava ruim. O primeiro gole de água que você tomou foi porque o seu pai estava internado e você procurou Jesus. E não é diferente dessa mulher. Olha só o que ela diz no versículo 15. A mulher disse: Senhor, então me dá essa água que o Senhor está dizendo, para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Porque era um baita trabalho ir tirar água. Então imagina, a mulher sai meio-dia de casa, com baldes, aí ela vai até o poço, no poço ela pega lá os baldes, tem que descer o balde até a água, depois ela vem com a água, andando. 10 litros de água é 10 quilos, e 10 litros de água não dá para passar o dia, sim ou não? Essa mulher tinha que fazer várias vezes essa viagem. Então ela pensa: se o Senhor me dá uma água que eu não vou precisar mais vir aqui no poço buscar, então eu quero dessa água. É interessante porque enquanto Jesus está falando espiritualmente, ela está vendo só o benefício. Então ela fala: se eu tiver uma água que não acaba mais, é como puxar um cano de água lá para a minha torneira e agora a água vai direto para lá. Na cabeça dela é natural. Na cabeça dela é um benefício próprio para ela. Ela não pensa que Deus está falando espiritualmente, ela pensa nos benefícios que ela vai receber bebendo dessa água. E é como eu disse, é muito parecido com quando você veio para a igreja. É muito parecido com quando pessoas vêm para a igreja. Nós estamos numa época de pandemia. Deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente procurando igreja porque tem parente em coma. Sim ou não? Nós chegamos à marca aí de 1.900 pessoas, se eu não me engano, morrendo num único dia. O meu primo, ele é mecânico, nunca tinha entrado no hospital, ficou em coma 18 dias. Sarou, saiu. Olha, nesse tempo, as pessoas buscam Jesus, não é por amor a Ele, mas é por conta de algo que Ele pode fazer. Alguém pode ir para Jesus porque está sendo ameaçado de morte, porque está devendo na biqueira, sim ou não? E vai para Jesus. Alguém pode ir para a igreja, pode entrar no prédio, pode ir para a célula, porque a esposa falou: se você continuar bebendo, eu vou separar de você. Ele não quer saber de Deus, ele quer saber de permanecer casado. Eu acho interessante porque essas pessoas que eu descrevi aqui, muitas vezes ela nem é respeitada por nós que já estamos na igreja. A gente fala assim: está vindo para a igreja por causa do que Deus pode dar e não por causa do que Deus é. Não é assim? Você já ouviu isso? É parecido com essa mulher aqui. Ela não quer saber quem é Deus, que ela não sabe quem é Jesus. Ela mal conhece Jesus, ela quer saber do benefício que ela pode ter. Eu vou ter uma água que eu não preciso mais beber, então eu quero. E sabe o que é mais interessante disso tudo? Que ela é aceita por Jesus. Você sabe que tem coisa que incomoda mais o crente do que Cristo. O crente fica incomodado com a pessoa que veio para a igreja porque estava passando por um tempo difícil. Aí você pensa assim: olha lá, ó, veio porque a esposa está internada. Quando a esposa sair, sai também da igreja. Isso não é crente, não. Você sabe, o líder, o crente mais antigo, ficou olhando assim para essas pessoas. Mas sabe como Jesus olha? Pode vir que eu tenho água para dar para você. É interessante que Jesus é misericordioso ao ponto de dar água para quem está recorrendo a Ele só porque quer beber um golinho de água. Aí é que está o X da questão. Jesus dá um golinho de água, mas esse golinho sofre uma mutação, virando uma fonte a jorrar. E Jesus pega as pessoas desse jeito e aceita as pessoas assim. A mulher não estava pensando aqui: nossa, olha quem está falando comigo, o Messias.
essa água só para você não vir mais buscar água aqui, você é preguiçosa. Não, ele fala assim, vai chamar seu marido e volta aqui. Aí a mulher diz o quê? Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus falou, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Aí ela respondeu, Senhor, vejo que você é profeta. Por quê? Porque ele falou tudo da vida dela sem ela falar nada. E outra, ele fala da vida dela, dizendo que ela tem já teve 5 maridos e o marido atual não é dela, sem criticar, mas ele ainda elogia. Ah, você falou a verdade. Ele ainda faz um elogio, ele não põe peso. Deixa eu te falar uma coisa. Quem gosta de pôr peso, chama Ra-Satã. O nome de Satanás é Ra-Satã, que significa acusador. Nós não devemos parecer com Satanás, nós devemos parecer com Cristo. Cristo atrai, Satanás aponta o dedo. Nós não podemos ser a igreja que aponta o dedo. Nós somos a igreja que acolhe. E acolhe qualquer um. Pode aplaudir o Senhor. Que acolhe o bêbado, que acolhe o drogado, que acolhe a prostituta, que acolhe inclusive a amante. Porque essa mulher era uma amante. Era uma mulher que nenhuma outra mulher queria andar junto, mas tinha espaço para andar com Jesus. Eu acho interessante que muitas vezes a nota de corte da igreja é maior do que a nota de corte de Cristo. Porque muitas vezes para os crentes, esse tipo de gente aqui, ó, homossexual, não serve, não pode vir para a igreja. Prostituta, não, fique esperto. Esse cara aí, ó, é traficante, é ladrão, é bandido. Deixa eu te falar uma coisa, quem que era essa mulher aqui? E Jesus diz, tem água para você beber. Tem uma água que inclusive eu te dou pouca, mas ela vai se multiplicando dentro de você. Jesus não acusou, Jesus sabia quem era essa mulher antes de oferecer a água para ela. Aí olha, vamos continuar o texto aqui. Disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Aí, versículo 21, Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Versículo 25, disse a mulher, eu creio, eu sei que tu és o Messias. Olha que interessante, ela não sabia quem ele era até esse momento. Ela não falou eu sei que és o Messias, ela falou eu sei que o Messias está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Quer dizer, ela vai conversando com Jesus, sem saber que ele é Jesus. Você está percebendo? Olha lá, a mulher disse, Jesus, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, ele vai esclarecer tudo sobre isso. Ela nem sabia que Jesus era Jesus. Passa para o próximo versículo. Assegurou-lhe Jesus, eu que te falo sou o Messias. Ela vai conversando com Jesus, ela pede a água para Jesus, mas ela não conhece Jesus. Versículo 27, naquele momento os discípulos voltaram, porque eles tinham ido buscar pão, lembra? E ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou nada. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venha ver um homem que me disse tudo que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Tem uma interrogação ali, ó. Vem ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Ela conversa com Jesus, mas ela nem tem certeza que ele é Jesus. Eu preciso que você entenda isso, porque a continuação do texto é o X da questão. Aí,
Versículo 30. Então saíram da cidade, foram para onde ele estava, o povo foi para a cidade. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos disseram um ao outro: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Lembra do começo? Jesus chegou e ele sentou num poço, cansado, com fome e com sede, sim ou não? No fim da conversa, os discípulos chegam com pão, mas ele, em primeiro lugar, não descansou, porque ficou pregando para a mulher. Em segundo lugar, não bebeu água, você não vê a mulher dando água para ele. Em terceiro lugar, ele não come o pão que a mulher trouxe. Ele parou ali, ele fez uma pausa na viagem para descansar, comer e beber. No final ele não descansou, não comeu e não bebeu. Mas você vê que os discípulos falam: alguém deu alguma coisa para ele comer, não é possível. Sabe por quê? Porque Jesus, apesar de não ter descansado, não ter comido e não ter bebido, ele tinha o semblante de alguém satisfeito. Sabe por quê? Porque Jesus fica satisfeito quando ele dá para quem não merece. Aquela mulher não merecia. Aquela mulher, ela já tinha casado 5 vezes, era amante, ela não merecia nada. Mas Jesus dá água para ela, mata a sede dela. A mulher que vinha buscar água meio-dia para ninguém ver, agora entra na cidade, prega para todo mundo, vence a vergonha e traz todo mundo para ouvir Jesus. Não é interessante isso? A conversa era sobre beber água. Nem ele, nem Jesus, nem ela, nem Jesus bebe água. Os discípulos não estavam lá porque foi comprar pão. No final ninguém come pão. E Jesus, que parou para descansar, não descansa. Por quê? Porque há satisfação, há descanso no Senhor quando Ele enche uma vasilha vazia. Aquela mulher era uma vasilha vazia. E quando ela foi cheia, Jesus se satisfez ao ponto de não precisar descansar, nem beber e nem comer. Eu acho interessante porque Jesus precisava comer, precisava beber. No final ele não bebeu, não comeu. E na realidade os discípulos olharam para ele e falaram assim: mas o mestre está satisfeito. Alguém deu alguma coisa para ele comer. Porque a maior satisfação para Jesus não é o que você pode fazer por ele, mas é o que ele pode fazer por você. Isso satisfaz o Senhor. Eu gosto de um texto que está lá em Lucas 10, versículo 38. Vou abrir aqui. Fala sobre as duas irmãs, Marta e Maria, está aqui. Então a Bíblia diz assim: caminhando Jesus e os discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço, dizendo que diga-lhe que me ajude? Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta, indo de um lado para o outro, com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu acho interessante porque há 2 tipos de crente aqui, e nenhum está errado. Tanto um quanto o outro está certo. Marta é um tipo de servo que serve com a mão e com o pé. Ela vai de um lado para o outro, mata o cabrito, põe o cabrito para assar, pega a farinha de trigo, mistura, faz pão, pega o vinho, serve ao Senhor. É um tipo de servo. O outro tipo de crente é a Maria. Maria não serve com a mão e com o pé. Maria serve com os olhos e com o ouvido. É engraçado que dos 2 tipos de crente, um nunca é substituído.
A Bíblia diz aqui, ó, Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Qual parte que é essa? A parte de quem ouve e quem vê. A outra parte, o outro crente que serve com a mão e com o pé, indo de um lado para o outro e fazendo, tem o lugar dele no reino, mas não é o melhor lugar. O melhor lugar é de quem ouve e vê. Deixa eu te falar uma coisa. É uma ilusão achar que você pode ganhar a vida eterna. É uma ilusão achar que você faz algo para ser abençoado. É uma ilusão achar que porque você deu uma mão de tinta aqui na parede nova, você é aceito pelo Senhor. É uma ilusão achar que porque você lidera a célula, você tem prioridade em alguma coisa. Eu não faço. Nós também pintamos a parede lá e até eu arrisquei lá, né? Pintar. Mas eu não pinto a parede esperando receber algo de Deus, porque eu já sou abençoado e que eu pinto a parede. Eu não sou recebido pelo Senhor ou abençoado pelo Senhor porque eu lidero célula, mas porque eu já sou aceito pelo Senhor, eu lidero uma célula. Eu não dou o dízimo e a oferta para ser abençoado, porque eu já sou abençoado, eu dou o dízimo e a oferta. Agora, o crente que faz achando que é aceito pelo Senhor, já tem um avanço. É melhor do que não servir. É melhor do que estar no mundo. Sim ou não? É melhor do que estar no mundo. Mas você sabe, esse tipo de crente, ele é substituído. Por quê? Porque ele acha que é fazendo. Você vê Ananias e Safira. Ixi, já vamos entrar em outra coisa. Deixa eu voltar aqui, senão eu vou... Quantos conhecem a história de Ananias e Safira? Foram ofertar, mas a oferta não era de coração. A oferta era para suprir a oferta de um outro irmão chamado Barnabé. Então Barnabé deu a oferta, todos os irmãos aplaudiram. Aí vem o casal e quer dar uma oferta para suprir essa oferta do irmão. Aí a Bíblia diz que na hora eles foram consumidos pelo fogo. Mas eles deram a oferta. Mas você sabe, a oferta que eles deram não foi uma oferta porque eles eram abençoados, foi uma oferta para ser abençoado. Deixa eu te falar uma coisa. Entregar quentinha na rua, levar coberta para quem precisa no dia de frio, é uma bênção. Mas não pense que isso te credencia a fazer parte do céu ou ser aceito pelo Senhor. Esse lugar pode ser substituído. Tem um lugar que não é substituído. Sabe qual é o lugar? Daqueles que ouvem o Senhor, daqueles que têm olhos para ver o Senhor. E é engraçado que Marta, que estava correndo de um lado para o outro e tentando fazer as coisas para o Senhor, ela critica a irmã que está ouvindo. E ela fala assim: Senhor, a minha irmã está sentada aí, por que você não manda ela me ajudar? É interessante que o servo que acha que é abençoado porque faz alguma coisa, sempre quer tirar o outro servo que ouve e que vê o Senhor para fazer o que ele está fazendo. Você percebeu? Marta disse: Senhor, manda ela vir me ajudar. Manda ela vir assar um cabrito aqui. Manda ela liderar a célula. Por que só eu que lidero o célula aqui nessa igreja? Gol do Palmeiras. Tomara. Me perdi aqui, gente. Eu fiquei emocionado. Eu sou palmeirense. Calma. Tá amarrado, Satanás. Agora não é hora de pensar nisso. Demônio. Mas é interessante que Satanás... Marta é a crente que acha que é aceito porque arruma as cadeiras na igreja. É a crente que acha que é aceito porque lava o chão, porque lidera, porque prega na vigília. Você não é aceito por isso. Você é aceito quando você para ouvir o Senhor. É Maria. Sabe que essa mulher samaritana era uma mulher que ela não merecia nem a companhia de outras mulheres. No entanto, o Senhor fala: tem espaço para você.
Eu acho lindo isso. Jesus diz, tem espaço para você, mulher que casou 5 vezes. E eu quero dizer o mesmo para você. Talvez você não casou 5 vezes, mas talvez você tem um homicídio nas costas, foi preso, é um mentiroso. Deixa eu te falar uma coisa. Transforme a sua vida sabendo que você já é aceito. Tenha uma mudança de vida sabendo que o Senhor já te aceitou, conhecendo o seu passado. Ele conhecia o seu passado quando deu um pouquinho de água na sua boca. Agora essa água está crescendo em você. Permita que ela cresça em você. Vamos concluir aqui. Eu li até onde? Aqui, achei. Jesus fala assim: abram os olhos, ele fala para os discípulos, os campos, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. É engraçado, essa mulher, lembra, ela era uma mulher que vivia nas sombras, ela não queria ser vista. Agora ela vai lá na cidade dela, como era o nome da cidade que eu falei para você lembrar? Sicar, sabe o que significa Sicar? Terra dos bêbados. Tem uma outra tradução que fala terra dos falsos, que dá no mesmo, né? Bêbado geralmente é falso, abraça, na hora que está bêbado abraça todo mundo, né? Chora. Ela entra na terra dos bêbados com um testemunho só um testemunho. A Bíblia diz que ela falava assim: eu conheci um homem que disse tudo que eu era, só isso. A pregação dela era essa: eu conheci um homem que disse tudo que eu era. Agora ela volta para onde Jesus estava, com toda a cidade que ouviu ela pregando. Era tanta gente que Jesus com os discípulos fala assim: levanta os olhos de vocês. Eles estavam com o pão deles para comer, eles estavam com, cada um com as suas coisas. E Jesus fala assim: levanta os olhos, ó a comida, isso que é comida. Você sabe que nesses dias você está segurando sua saúde com uma mão, seu emprego com a outra, preocupado com o que vai ser do mundo, com o que vai ser do Brasil. Deixa eu te falar uma coisa, larga todos esses pão que você está segurando e olha para o lugar certo. Olha para o lugar certo. Eu fico pensando, os discípulos tudo segurando pão, aí eles chegam achando que Jesus vai falar: ô, até que enfim eu estou morrendo de fome, meu. Aí eles já vão servindo o pão para Jesus, eles chegam com aqueles pães. Jesus, ó, trouxe o que o senhor gosta, eu sei que o senhor gosta de pão com gergelim, ó, trouxe Pedro, né, que gosta de fazer um meio de campo. E Jesus fala: não vou comer nada disso. Mas como? O que o senhor comeu? Levanta os olhos, ó. O campo está branco. Você sabe que às vezes você fica segurando um monte de coisa, falando aqui: Senhor, ó, parei de falar palavrão. Senhor, o Senhor tem que me abençoar, porque agora eu estou dando dízimo, ó. Aí o irmão vai entregar o dízimo, ele segura aquele envelope, ele ora com tanta força: ô Senhor, aqui está o meu dízimo, me honres. Honras o teu servo. Aí Jesus olha e fala: isso tudo é pão, levante os seus olhos, ó. Isso não te credencia. A música que você canta não te credencia. O violão que você toca não te credencia. Tudo isso é pão, é importante. Mas o mais importante é olhar para onde Jesus está olhando. E Jesus está olhando para onde? Para os bêbados. Quando eu falo bêbado, não é os bêbados que bebem, mas eu estou fazendo referência àqueles que ninguém dá valor. Quer dizer, os bêbados estão vindo, liderado por uma mulher casada 5 vezes, que atualmente é amante. E Jesus falou lá, ó, aquilo ali é a comida que o Senhor tem para mim. Você vê como que o Senhor dá valor para coisas que nós não damos. Pão com mortadela, Pedro, põe mussarela aí que meu mestre gosta, ele traz. O Senhor fala: não, isso não é comida para mim não. Vocês podem comer, minha comida é aquilo lá, ó. Você sabe que nós corremos risco de viver uma vida inteira fazendo pão com mortadela, e Jesus nem come isso, ele come aquele monte de bêbado lá, ó, que ninguém está dando valor. Não é tremendo isso? Isso é muito forte. Isso tem valor para o Senhor. E aí ele fala para os discípulos:
nenhum de vocês plantaram, mas todos vão comer. Você sabe que a questão não é o que você vai fazer, mas é quem você está ouvindo. É a quem você está dando ouvidos. Se você estiver dando ouvido para a mídia, você fica louco. Agora, se você estiver dando ouvidos para a palavra, não importa o tamanho que seja o seu problema, você sabe que tem uma pedra na sua funda que derruba gigante. Você sabe que se você for jogado num lugar cheio de leão, você doma os leões. Por quê? Porque é o que a verdade é fato. É a palavra de Deus. Aí olha a continuação, versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Muitos samaritanos da cidade, como era o nome da cidade? Sicar. Muitos samaritanos da cidade dos bêbados creram nele por causa do seguinte testemunho da mulher. Seguinte testemunho da mulher. Abre aspas. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Fecha aspas. A pregação dela era essa. Ela chegava nos lugares e falava: eu encontrei um homem que disse tudo que eu tenho feito. Ela ia na manicure e ela não conhecia o livro de Zacarias, ela não conhecia o livro, a história de Moisés toda. Mas sabe o que ela dizia? Eu conheci um homem, ele me disse tudo que eu estava fazendo de errado. Ela vai no açougue, e lá no açougue ele pede 1 quilo de carne moída, enquanto o açougueiro está fazendo, ela falava assim: eu conheci um homem, e ele me disse tudo que eu estava fazendo de errado. Era essa a pregação dela. E a pregação dela mudou a história de uma cidade inteira, que era uma cidade de bêbados. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você não conhece a Bíblia toda, mas você com certeza tem um testemunho para dar. Com esse testemunho você pode alterar a história da sua casa, a história da sua família, a história da sua sala de aula, a história da sua rua, do seu bairro, a história do posto de saúde onde você trabalha, a história do escritório onde você trabalha com outras pessoas. Você pode mudar a história com um testemunho, você não precisa ter todos. Aí é engraçado, ó. Olha o versículo 40. Assim, quando se aproximaram dele, agora se aproximando de Jesus, os samaritanos insistiram para que Jesus ficasse por mais 2 dias na cidade. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que esse é realmente o Salvador do mundo. É engraçado, essa mulher não converteu ninguém, ela apenas atraiu. Com o testemunho dela, ela atraía. Essas pessoas, atraídas até Jesus, ouviam Jesus pregar, e com a pregação eles começaram a crer. Deixa eu te falar uma coisa, você talvez não tenha persuasão para converter ninguém, mas você tem persuasão para atrair alguém. Aí você atrai para o culto, o pastor que está aqui pregando, prega uma palavra que essa pessoa que você trouxe vai crer, e a partir daí ela é salva. A mulher que tinha casado 5 vezes, e que era uma amante, pregou, e a pregação dela era simples. Conheci um homem que disse tudo que eu era. Aí ela atraía as pessoas para Jesus, ela conduzia para Jesus, de modo que Jesus precisou ficar mais 2 dias na cidade, de tanta gente que ela atraía. Esse é o meu papel e o seu. Eu não sou a pessoa que converte, eu sou a pessoa que atrai. Eu sou a pessoa que atrai. Eu conduzo. Tome muito cuidado com líderes que acham que tem poder para fazer alguma coisa. Eu não tenho poder para fazer nada, eu tenho poder só para atrair. Eu atraio para Jesus. Você também tem que atrair para Jesus. Como que eu atraio para Jesus? Sendo como Jesus foi. Jesus não julgou essa mulher. Para de ser crentão chato. Sabe aqueles crentão chato? Que chega na empresa e sai dando paz do Senhor para todos os ímpios. Paz do Senhor, querido. Paz do Senhor, amado. Na hora do almoço, está todo mundo sentado para comer. Ele fala: vocês me dão licença, eu preciso fazer uma oração aqui. Senhor Jesus, obrigado pela... Isso não é testemunho, irmão. Testemunho é o seguinte: antes eu era assim, agora eu não sou mais.
antes de precisar orar para almoçar, antes de chegar dando paz do Senhor, irmão, para os ímpios, que depois você vira as costas e eles vão rir de você, dá o testemunho. Jesus era uma pessoa que os ímpios gostavam de ficar junto com ele, ao ponto dos religiosos falar para os discípulos: como é que vocês têm coragem de andar com um homem que é comilão e beberrão? Olha que engraçado. Jesus sentava junto com esse tipo de pessoa e pregava. Pregue com o seu testemunho. Pregue com o seu testemunho. Entre nessas casas e pregue o seu testemunho. Aqui, ó, Vila Magine, essa mulher mudou uma cidade inteira que só tinha bêbado. Você tem poder para alterar a realidade do Vila Magine. Você tem poder para alterar a história do Cerqueira Leite. Você tem autoridade para mudar a história de São Paulo. Deixa eu te falar uma coisa que eu não falei de manhã. Ou de manhã não, à tardezinha, né? Já estamos acabando. Isso eu acho tremendo, né? É uma outra pregação, mas Deus fala para Abraão assim: Abraão, eu vou destruir 2 cidades, chamadas Sodoma e Gomorra. Quem lembra disso? Aí Abraão fala: Senhor, o senhor tem certeza? Se tiver 50 justos lá, o senhor destrói? Aí Deus fala o quê? Não, se tiver 50 não. Abraão fala: desculpa, mas se tiver 45, o senhor destrói? Não, não destruo. Aí ele fala: Senhor, perdoa o meu impulso, mais 40, e vai até chegar em 10. Lembram disso? 30, 20, 10. O senhor fala: se tiver 10 justos lá, eu não destruo. E parou por aí. No final, as 2 cidades foram destruídas. Mas 4 pessoas foram tiradas de Sodoma, que é Ló, a esposa e as 2 filhas. Abraão parou em 10. Se ele tivesse chegado até 4, talvez a cidade não tinha sido destruída. Mas sabe o que eu quero dizer para você? O que faz uma cidade permanecer de pé não é o número de igreja que tem, é a quantidade de justo que tem. Sodoma e Gomorra não iria ser destruída por causa de 10 justos. Abraão não fala: nós temos lá 5 comunidades casarão. E se tiver igreja, o Senhor destrói? Não, ele vai trabalhando com justos. Sabe por quê? Porque o Senhor não pode destruir uma cidade se tiver justos lá, ao ponto de ter que tirar os 4 justos que tinha para destruir a cidade. Porque Deus não trata ímpio e justo da mesma forma. A cidade não é destruída enquanto tiver justos aqui dentro. Portanto, não pense que Mauá não é destruída pelo número de igrejas. Mauá não é destruído pelo número de justos. E você é um justo. Ló era justo. Depois você lê 2 Pedro capítulo 2. Põe aí para mim 2 Pedro capítulo 2. Meu Deus, tô avançando. 2 Pedro 2, 6. 2 Pedro 2, 6. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-os a cinza.